Oi, gente, voltei como prometido. Mês de março será especial. É o mês onde comemoramos o Dia Internacional da Mulher e nós vamos falar o máximo que der só sobre mulher. E como eu já falei para vocês no vídeo anterior, a vovó aqui está correndo, está lendo menos que gostaria, está tendo muito pouquíssimo tempo, mas está extremamente feliz. Maria Helena está chegando. Gente, que coisa boa, na verdade. As vovós aí de plantão, por favor, digam pra mim, é ou não é bom? Porque Maria Helena tá na barriga ainda, né? Tá lá na barriguinha da minha nora e eu já tô aqui radiante. Imagina quando ela estiver aqui no colinho da vovó, né? Então é isso, o corre-corre vale a pena, a falta de tempo vale a pena, mas vamos conversar no vídeo de hoje sobre um conteúdo que eu tinha prometido para vocês, que era trazer um vídeo falando sobre mulheres e culturas diferentes, como por exemplo Afeganistão, Índia, Paquistão, etc., essas culturas bem diferenciadas. E eu reservei 3 livros. 3 livros, coincidentemente, da Globo Livros. Então a gente tem o mesmo padrão, gente. Fontes, diagramação, espaçamento. O início de cada capítulo é bem básico em ambos os livros. E eu achei que a fonte, ela não é nem muito pequena, nem muito grande, gente. Eu achei a fonte razoável. O número de páginas entre os livros, eles variam. Esse aqui, 333 páginas. É um livro indicado por uma inscrita aqui do canal. Ela falou num comentário aqui, olha, leia esse livro que você vai gostar. E eu corri atrás. E eu aproveitei uma promoção, claro, né, gente? Promoção é tudo de bom. E eu trouxe esse livro para a estante, é maravilhoso. A Distância Entre Nós, que tem um contexto cultural na Índia. E nós vamos acompanhar aqui a história de 2 mulheres. E como os nomes são diferentes, gente, na maioria das histórias aqui, os nomes são diferentes, então, ó, eu vou pegar aqui, vou conferir, peraí. As histórias da Bhima, que é a pobre, é a mulher pobre da história, é a empregada. E a história da Será, que é a mulher rica da história, é a patroa. A patroa tem uma filha única, casada, e essa filha única está grávida. E esta gravidez é um motivo de honra dentro dessa cultura, é um motivo de alegria. Filha casada, está grávida, normal. Já a Bhima, que é empregada, a mulher pobre, que vive na periferia, tem uma neta, e essa neta está grávida. E esta gravidez, dentro desta cultura, dentro dessa comunidade sociocultural, é uma vergonha. Tá grávida? Como assim? Cá entre nós, ela deve ter engravidado sozinha, né, gente? Então a gente tem essa narrativa a partir desse contexto onde a mulher é responsável, onde a mulher é culpabilizada, onde a mulher é estigmatizada, onde a mulher é rejeitada. Então, essas histórias, porque o texto, o título, ele é sugestivo, tão distantes entre si, na verdade, elas estão tão conectadas, porque no final das contas, são mulheres sofrendo preconceito, mulheres sofrendo discriminação, mulheres silenciadas, mulheres anuladas, mulheres estigmatizadas. E a gente vai aprender um pouquinho da cultura indiana acompanhando as histórias de Bhima, Será e as demais mulheres envolvidas aqui nesse contexto. Então, mais que presentear, né? Porque nesse mês de março as empresas ficam muito focadas nisso, como se a existência da mulher se resumisse apenas a isso, né? Mais que presentear e homenagear, o mês de março é um mês onde nós precisamos aprender novas culturas e lembrar, né, a saga que cada uma das mulheres históricas da nossa própria vida e da nossa própria família sofreram para nós chegarmos aonde chegamos. Lendo algumas dessas histórias, gente, eu me lembrei em diversos momentos de histórias que a minha mãe me contou, de histórias que a minha avó me contou, e eu percebo o quanto a humanidade ainda está atrasada e o quanto nós precisamos evoluir e aprender. Então tá aqui a primeira dica do vídeo de hoje. Os próximos livros se passam no Afeganistão. O primeiro deles é de um autor que escreveu um livro famosíssimo, o livro O Caçador de Pipas, é o Khaled Hosseini. A Distância Entre Nós é da Triti Umrigar. Gente, é um trava-língua esse nome, né? E esse livro aqui, A Cidade do Sol,
é aquilo que eu falei para vocês, é o mesmo padrão de diagramação, né? Porque é a mesma editora, 382 páginas, e nós teremos duas personagens principais e duas linhas do tempo. Primeiro nós teremos uma linha do tempo em 1959 com a Marianne, que é a filha do patrão com uma de suas empregadas, uma mulher pobre que vive na periferia, e novamente a gente tem um contexto de uma gravidez indesejada, onde a mulher é culpabilizada, e essa menina, a Marianne, ela cresce estigmatizada, vítima do ostracismo, vítima da rejeição, vítima do preconceito, dos dedos apontados, dos julgamentos, da rejeição social, sabe? Para essas mulheres, sair fora do portão de casa é algo muito problemático, é algo muito constrangedor, porque o tempo todo elas são apontadas, o tempo todo elas são discriminadas, julgadas, o tempo todo elas são objetivadas, elas são um objeto o tempo todo, sabe? Na verdade, dentro dessa cultura, a mulher o tempo todo ela é um objeto. Se você fez isso, então você merece ser tratada como uma qualquer, como um objeto, como qualquer coisa. Você merece ser maltratada, você merece ser desrespeitada, você merece ser desprezada. Então a gente tem esse primeiro contexto sociocultural aqui. E a Marianne, num determinado momento, além do que ela já está sofrendo, ela vai perder a mãe. Então ela vai ser obrigada a se casar com um homem 30 anos mais velho, que vê nela apenas um objeto de bel prazer e uma fábrica de procriação. Então a gente vai acompanhar o sofrimento dessa mulher, sabe? Falar sobre isso, lembrar dessa personagem é algo muito estressante, muito dolorido, porque é uma verdadeira saga de resistência, de sobrevivência e de luta pela liberdade, pela vida, pela felicidade, pelo seu lugar. E o segundo contexto e linha do tempo é em 1993, com a Layla, que tem 14 anos, e ela, ao contrário do que se pensa, é filha de um intelectual, um homem mente aberta, ela pode fazer faculdade, ela pode estudar, ela pode cursar a universidade, ela pode escolher, mas os seus dois irmãos serão convocados para a guerra, contra uma luta contra os soviéticos, isso na linha do tempo de 1993, aqui no livro. E a mãe da Layla, ela vai entrar numa espécie de depressão. E ela vai começar a ignorar a filha, porque dentro dessa cultura as meninas não têm valor, e essa mãe, tipo assim, sente a casa vazia. Nossa, ela perdeu a alegria de viver porque os dois filhos não estão lá. Só sobrou a filha, só sobrou você. Ela começa a ignorar a filha, ela se isola do mundo numa espécie de depressão, e essa menina, ela começa de repente a ver que ela precisa assumir as tarefas da casa. Ela precisa a decidir as coisas, o que vai ser, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, porque essa mãe parou de viver, de repente. E essa menina, ela vai começar a ter que fazer escolhas, ela vai ter que adaptar o seu mundo, sabe, a escola, os amigos, os seus planos, os seus sonhos, e ela vai ter que começar a tomar decisões, e a gente acompanha essas duas histórias que parecem estar tão distantes, mas ao mesmo tempo estão muito entrelaçadas, e são duas verdadeiras sagas sobre resistência, sobre sobrevivência e sobre encontrar o seu próprio lugar. E a gente também vai aprender aqui, gente, sobre essa questão da cultura. Esses livros, eles dão pra gente uma espécie de aula cultural, sabe? Sobre Afeganistão, sobre a Índia, e eu indico muito pra vocês. E o último que eu separei pro vídeo de hoje é um livro autobiográfico fortíssimo, gente. Fortíssimo, como sempre, dentro dessa cultura Índia, Afeganistão, e esse aqui se passa no Afeganistão. E a gente tem a história da Nádia. O livro é O Segredo do Meu Turbante. É um livro de 300 páginas, né? E é, coincidentemente, gente, é a mesma editora, então não vou nem mostrar para vocês, porque é a mesma fonte, mesma diagramação, espaçamento, páginas amareladas. E a casa da Nádia, numa determinada noite, ela será bombardeada. E a gente vai aprender aqui uma outra face dessa cultura. Ela vai ficar sozinha no mundo. E para sobreviver,
com um pouco de dignidade, a Nádia, ela vai esconder que é uma menina. Ela vai no meio dos destroços, dos achados e perdidos ali, ela vai buscar um documento, ela vai se camuflar, ela vai assumir a identidade de um de seus parentes mortos e ela se transformará num homem. Porque agora, dentro dessa cultura, já que a família morreu, ela ficou com sequelas desse bombardeio, completamente transformada. Ela vai passar por cirurgias, ela vai ficar meses internada e para poder fazer cirurgias para tentar recuperar um pouco da sua fisionomia, porque ela fica completamente desfigurada. E agora que ela se vê sozinha, numa cultura extremamente perigosa para as mulheres, principalmente mulheres sozinhas, sem um tutor, um dono, um proprietário que diga assim, não, ela é minha, ninguém pode mexer nela porque ela é minha, ela vai assumir a identidade e ela vai se transformar num homem. Ela vai se vestir como homem, ela vai se comportar como homem, ela vai trabalhar como homem, ela vai falar como homem, ela vai tentar camuflar a voz. O ciclo menstrual, gente, é uma saga, porque se ela é descoberta como uma mulher sozinha, a sua vida se transforma num verdadeiro caos. É tipo assim, tá largada no mundo, a gente pode fazer o que quiser porque é uma mulher sozinha. Então vocês imaginam o peso, a carga emocional, a carga cultural, o estigma social, o nível de preconceito, o nível de machismo, de cultura patriarcal, de discriminação, sabe? É daqueles livros para chorar, para se emocionar, para sentir empatia, para aprender um pouco dessas culturas, tanto do Afeganistão quanto da Índia, e a gente acompanha a saga de vida dessa mulher, dessas mulheres, porque o que esses livros têm entre si é que a gente está falando de mulheres fortes, que lutam para sobreviver, que resistem e que procuram de alguma forma o seu lugar de fala, sabe? Elas resistem a injustiças sociais, injustiças culturais o tempo todo, e o tempo todo elas precisam provar, e o tempo todo elas precisam bater o pé, e o tempo todo elas precisarão reafirmar que elas são dignas, que elas têm direito, que elas não podem sofrer isso passivamente. Isso não pode ficar assim. O que está acontecendo, sabe, toda essa discriminação, todo esse preconceito, você tem que renegar a sua própria identidade de gênero, você tem que se passar por um homem, sabe, para não ser vítima, ainda mais porque ela já é uma vítima, mas para ela não ser simplesmente abusada, para que ela não seja vista como uma mera coisa que pode ser atropelada, aviltada, usada e jogada fora, descartada como um copo descartável, como um objeto qualquer, sabe? Onde todo mundo pode chegar, passar a mão, fazer o que quiser, usar e pronto, sabe? Então, são livros, assim, extremamente profundos sobre essa questão do estigma, do preconceito e sobre a questão cultural. Então, fica aqui para vocês esses 3 livros, essas 3 dicas para esse mês internacional da mulher, onde nós precisamos sim falar sobre isso, estudar sobre isso, aprender sobre essas culturas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários se vocês já leram esses livros, se ficaram com vontade de ler. Deixa para mim a sua opinião. O que vocês acham, sabe? Vocês acham, sabe, que o Brasil... Como é que o Brasil está caminhando sobre essa questão dos direitos da mulher, sobre a perspectiva da mulher, sabe? Como indivíduo, dentro da cultura, no lar, na família, na sociedade, no âmbito profissional, sabe? Deixa pra mim aí um comentário, vamos interagir, vamos continuar conversando sobre essas questões absurdas da mulher, na história, na cultura da mulher, desde que mundo é mundo, gente. Assim, eu lendo esses livros, em alguns momentos eu fiquei perplexa sobre como isso, e pesquisando na internet, a gente sabe que isso é muito real. Isso aconteceu, está acontecendo e infelizmente acontecerá repetidas vezes. É isso, gente, para você que ficou comigo até agora. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Feliz Dia Internacional da Mulher e viva a vida!